Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um Castelo de Cartas da Ciência e estou recebendo aqui mais uma pessoa do nosso grupo Fake Climate, o grande amigo Mário. Boa noite, Mário. Tudo bem? Olá, Tiago. Boa noite. Tudo bem? Isso aí, meu amigo. Então, hoje nós vamos falar, né, mais um pouquinho dessa parte, né, do CO2, né, a criminalização do CO2 e falar justamente, né, que as pessoas ficam falando que ele é um poluente, né? Será que isso é verdade, Mário? Sua experiência, fala um pouco da sua experiência, fala um pouco de você, né, que você é uma pessoa extremamente ligada ao CO2, né? Bom, acho que para falar um pouco de mim, antes de falar da parte do engenheiro agrônomo, acho que é interessante comentar um pouco sobre, na verdade, como é que eu entrei nessa história toda, né? Eu, desde de criança, aqui em São Paulo, na represa de Guarapiranga, aprendi a velejar com o meu avô, né? O barco à vela, enfim, anda com o vento, né? Então, desde o início veio o meu interesse por entender um pouco mais como é que funciona, enfim, o tempo, os ventos, como é que se formam, por que é que uma hora vem uma rajada, por que é que a rajada muda de direção, né? O vento ronda, aumenta e diminui de intensidade, esse é a propulsão do barco, né? Então, muito antes da agronomia, né? Durante muitos anos, eu, enfim, participei de muitas regatas de monotipo, de barcos pequenos, né? Comecei a velejar de pinguim, numa época em que nem existia ainda o Optimist, né? Que é o barquinho que hoje galera como Robert Scheidt, por exemplo, quando chegou, já tinha o Optimist, que é um barco típico para os iniciantes. Enfim, uma grande experiência. Depois participei também de regatas de oceano, né? E você, quando vai para a vela de oceano, é uma preocupação a mais, porque quando você está numa represa em águas abrigadas, você tem, enfim, o entorno ali, você está controlado, controla mais ou menos os fatores que podem influenciar na tua velejada. E quando você sai para uma regata de oceano, a preocupação com, enfim, marés, questões ligadas, por exemplo, à navegação, né? Eu aprendi a navegar com almanaque, cartas náuticas, bússola, sextante, cronômetro, rádio gônio, numa época em que ainda nem existia o GPS. Mas, enfim, essa experiência toda me fez, vamos dizer assim, abrir um pouco mais a minha percepção para o mundo ao redor, né? O mundo que nos cerca e como é que ele influencia a gente. Depois veio, né, quer dizer, terminei o colégio, faculdade e tudo mais, fui para a faculdade de agronomia. E na faculdade, enfim, durante a época da faculdade, né, uma das coisas que a gente percebe, né, a atividade da agricultura ou da pecuária, mas principalmente da agricultura, está muito ligada, é muito influenciada pela variabilidade natural do tempo, né? O agricultor fica rezando para chover logo que quer plantar ou logo depois que acabou de semear, depois reza para parar de chover quando precisa colher. Então, é um drama sempre essa questão do tempo, né? E aqui vamos colocar uma questão que eu acho que é um conceito, né, importante. Vamos fazer uma distinção entre o tempo e o clima, né? Verdade. O tempo, em termos meteorológicos, é o conjunto de fatores, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, regime dos ventos e chuvas,
que determina a condição da atmosfera em um dado lugar durante um curto período, ou alguns dias, né? O clima é a condição média do tempo em períodos bem mais longos, de décadas em diante. A Organização Meteorológica Mundial, ela considera 3 décadas de dados e observações como o mínimo necessário para se caracterizar um clima. O clima, portanto, é uma invenção estatística, né? O que a gente enfrenta todos os dias é o tempo. Então, acho que, colocado isso, né, logo que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de... fui trabalhar na Holanda, fui trabalhar na Holanda com floricultura, né? A produção de flores em regime intensivo, né? Estufas muito controladas. Eu tenho umas fotos, vou tentar mostrar para vocês aqui. Isso, vai ser bem, bem legal, bem importante você mostrar, né? Vamos ver como é que aqui eu me acerto aqui com essa história aqui. Então, de novo, vamos lá. Vamos começar por aqui. Espera aí, Mário, só um instantinho que não compartilha. Ah, agora está indo. Agora foi. Então, está aqui. Está indo, calma. Muito bom. O que vocês estão vendo aqui... Só um instantinho, Mário. Só um instantinho, Mário, que ainda não foi. Tá bom. Foi agora. Foi agora. É da estufa, né? Isso aí. O que vocês estão vendo aqui é uma estufa de matrizes numa fazenda de produção de mudas de cravos, né? Cravo é uma das espécies, né, que a gente usa e comercializa na floricultura. Essa empresa onde eu estive trabalhando, eles eram especialistas em produzir mudas de cravos. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem as matrizes, né? Deixa eu mostrar uma outra aqui, que tem o trabalho que eu fiz lá durante algumas semanas, né? Uma tabuinha aqui onde eu ficava sentado, e essas estaquinhas que vocês veem sobre essa tábua são, na verdade, as estacas que a gente depois levava para enraizar. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui, a terceira imagem aqui, nessas bancadas. Então, a cada uma daquelas estaquinhas, ela recebia um tratamento com hormônio indutor para... Só um instante, Mário, que ainda não compartilhou. Agora está indo, peraí. Agora vai. Vai, pode ir. Então, cada uma daquelas estaquinhas recebia lá um tratamento com hormônio para desenvolver, né, raízes. Então, na base da raiz, nessas bancadas aqui, é que se desenvolviam, então, na base da estaca é que se desenvolviam as raízes, e cada uma dessas estaquinhas se transformava depois em uma muda, né? Então, uma atividade muito importante, porque, na verdade, eu comecei no sul da Espanha, numa empresa que produzia cravos, né? E nós comprávamos as mudas dessa empresa aqui. Então, através da relação lá do meu amigo, que era o diretor da empresa, eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá na Holanda. Então, vou passar mais uma aqui, que é uma imagem, e isso aqui vai dar bastante argumento aqui para a gente conversar nesses próximos minutos. O que acontece aqui? Você já está vendo aí, Tiago? Está normal, pode ir. Muito bem. Então, isso aqui é a caldeira que era o coração desse conjunto de estufas, né? Essa caldeira,
ela consome, na Holanda tem muita disponibilidade, então a caldeira consumia gás natural, né? Produzia água quente, e era a água quente circulando nos ambientes da estufa, né? Como se fosse um sistema de calefação, e naquelas bancadas de enraizamento haviam tubos de polietileno por onde a água circulava no nível do solo, né? Então esquentava de baixo para cima o substrato, na verdade, é onde estava ocorrendo o enraizamento das raízes. Mas o mais interessante é que os gases do escapamento dessa caldeira, eles eram derivados para o interior da estufa. A estufa permanecia toda fechada, estamos falando aqui de meados de de meados de setembro até o final de outubro, onde eu estive trabalhando lá, nessas estufas. Depois eu fui trabalhar no mercado de flores de Aalsmeer, mas nesse período das estufas, nós estamos falando aqui do final do início do outono, do início do outono. Então, dias cada vez mais curtos, né? Naquela latitude onde está a Holanda, você percebe nitidamente, quer dizer, o sol passa de esgueio, né, do horizonte. No final dessa temporada, o sol nascia, sei lá, por volta das 9 e pouco da manhã, e quando era 4:30 da tarde, já não tinha mais sol, né? E o que me chamou a atenção, e que realmente era muito impressionante, é que a injeção dos gases de escapamento da estufa dentro da atmosfera controlada da estufa, o que produzia era o incremento do conteúdo de gás carbônico, né? Quer dizer, gás natural, caldeira bem regulada, combustão perfeita, né? Cálculo estequiométrico aqui, bastante ventilação, então os gases de escapamento eram gás carbônico, né? E ar quente, né? Ar quente e gás carbônico. Então, esse ar quente ajudava minimamente a aquecer o ambiente da estufa, mas o mais importante era o incremento da quantidade de gás carbônico na atmosfera interna da estufa. Então, o que eu pude ver nessa temporada lá? Bom, vamos lembrar, né, eu trabalhava dentro da estufa, né? A concentração de CO2, que em algumas oportunidades eu cheguei por curiosidade, né, a perguntar, o pessoal tinha um monitoramento, ela variava de 800 partes por milhão e às vezes até 1.000 partes por milhão, né? O que nós temos hoje na atmosfera aqui é algo em torno de 400, né? 400 ppm. Segundo eles, né? Bom, hoje, né, naquela época, estamos falando de 1984, era menos. É verdade. E o que aconteceu, e o que acontecia, né, o que realmente me deixou muito impressionado, é que a velocidade e o desenvolvimento das plantas era muito mais vigoroso, né? Então, deixa eu pegar uma última imagem que eu quero mostrar para vocês aqui. Isso daqui já no meados da década de 90, né, 1990 e pouco. Por acaso, essa daqui é uma estufa também de cravos, né, mas é uma produção de cravos, não um matrizeiro, uma produção de mudas, né, a produção de flores de cravo, né? Vocês estão vendo aqui, não sei se aparece aqui o meu mouse na tela, mas vocês estão vendo aqui flores, né, que estão começando a mostrar a cor, né? Essas estufas são aqui no Brasil, no interior de São Paulo, mais precisamente no município de Itapetininga, né? Uma construção típica
da Colômbia, né? Então, contrariando até um pouco os meus amigos holandeses, né? Uma estufa com ventilação zenital, não sei se vocês podem observar por aqui, não sei se aparece o mouse na tela, Tiago? Não, né? Aparece no cantinho em si, mas pode estar tá bem. Então, aqui vocês estão vendo uma diferença, né? Até pela água do telhado, né? O telhado é desemparelhado, uma água em relação à outra, e por aqui escapa ar quente, né? Porque, diferente das nossas condições aqui, ou as nossas condições completamente diferentes das condições na Holanda, lá havia uma grande preocupação em manter o ambiente da estufa aquecido, porque as temperaturas no exterior, às vezes, estavam 5, 6, 7 graus, e dentro da estufa você tentava manter 18. Então, não tinha outro jeito. Calefação né, quer dizer, queimando gás, gastando energia, enfim, né, para aquecer a água, para aquecer o ambiente, e, obviamente, aproveitando os gases de escape da caldeira para incrementar o gás carbônico. Essa estufa aqui em Itapetininga, houve uma época em que o pessoal da Liquid Carbonic, né, eles vieram me oferecer CO2 líquido, né, deixa eu explicar isso aqui com um pouquinho mais de detalhe. Nessas estufas aqui de produção de rosas e de cravos, nós tínhamos o sistema de irrigação por gotejamento, né? E o que nós fizemos por teste, né, quer dizer, eu aceitei o equipamento que eles montaram lá e aceitei o CO2 líquido que eles me forneceram durante um período, porque nós combinamos de fazer um teste, né? Eu não contei exatamente a minha experiência lá na Holanda, mas eu queria ver se aqui num ambiente aberto, né, e não num ambiente fechado, se a gente via alguma diferença na produção, né? Imagina aqui que o sistema de irrigação está na base dessas camas que vocês veem aqui, né? Então, nós fizemos lá a injeção de CO2 líquido, ele se dissolvia na água da irrigação, nos gotejadores ele acabava se dissociando da água e passava para a atmosfera, e principalmente as folhas da base desse canteiro, elas eram capazes de absorver esse CO2 que estava sendo liberado. Então, o teste que nós fizemos durante um mês foi bem simples. As linhas da metade para cima, né, aqui acho que vocês estão vendo, tem um caminhozinho aqui, então, da metade de estufa, da metade da estufa para cima, porque o sistema de irrigação ele era separado, nós irrigávamos a metade com CO2, com um suplemento de CO2, né, e a metade sem, né? E em menos de um mês, porque essas plantas, na verdade, se desenvolvem muito rápido, foi possível perceber, mesmo que aportando muito pouco, né, as plantas respondiam, né, a produção havia um incremento da produção de um lado em relação ao outro. Quando eles me comentaram qual seria o preço para adquirir o CO2 líquido, obviamente que isso aqui não passou de um experimento, né? Mas então, vou tentar aqui voltar para a nossa conversa aqui, para ver vocês também, e ver o Tiago. Vamos ver se eu consigo aqui, Tiago. Isso aqui não é agora, acho que vai aqui. Está quase. Não estou conseguindo aqui, porque... Agora foi. Não, ele está... Já voltou, tá certo. Você está me vendo aqui? Bom, então, perfeitamente. Então, muito bem. Então, eu acho que essa experiência toda, né, numa época ainda bem
né, tinha 24 anos na época, né, estou com 56 hoje, 57, então, naquela época eu fiquei muito entusiasmado com tudo isso, e muito mais recentemente, né, quando a gente começou a ouvir essa história toda de que, enfim, nós estamos diante de um cataclisma, né, está havendo um aquecimento global. Bom, eu falei, bem, espera aí. Primeiro, porque pela minha experiência particular, né, pela minha experiência pessoal, eu que passei muito mais tempo ao ar livre do que dentro de um escritório, eu posso garantir a vocês que meados da década de 70, por exemplo, fez muito mais frio, né? E, sei lá, dou como exemplo, por exemplo, quase não, né? Porque o café aqui no interior de São Paulo, mais no sul e no norte do Paraná, foi praticamente erradicado, né? Nós tínhamos áreas importantes de produção de café no norte do Paraná e no sul do estado de São Paulo, que de 70 a 75, né, 5 anos praticamente, nós tivemos 3 geadas muito importantes, né, que afetaram essas plantações de café ao ponto desse café ter sido erradicado, né? Essas áreas simplesmente deixaram de produzir café. E essa é uma época que coincide com um período em que as temperaturas, isso foi de 1940 até mais ou menos 1975, né, em que as temperaturas estavam declinando, né? Nessa época, inclusive, falava-se da iminência de uma nova era glacial. A gente visita hoje em dia aí, é tão fácil hoje em dia através do Google, e você encontra capas de revista, na Time Magazine, ou reportagens da BBC e tudo mais, falando, né, do desastre iminente e das consequências nefastas, enfim, para o desenvolvimento dos humanos. E nós estamos falando em 1970, né? Então, quer dizer, eu tinha 15 anos na época, eu me lembro do frio que a gente passou em alguns anos, sair de manhã cedo e ir para a escola, né? Mas eu me lembro da história, sei da história, enfim, da consequência que isso teve aqui, né, em São Paulo, no interior de São Paulo e no norte do Paraná, na produção de café, né? Então, quando começou né, essa história do aquecimento global e essa coisa toda, eu fui me informar, né? Fui procurar um pouco mais de informação sobre o assunto e tal, e, claro, não só pela minha formação, pela minha experiência, mas, sobretudo, pela visão, vamos dizer assim, mais... Enfim, né, uma pessoa que tem uma experiência ao campo, ao ar livre e tal, né, que acompanha muito bem as variações naturais, né, do tempo, né, eu comecei a questionar e comecei a colecionar informações sobre o assunto. Isso me levou deixa eu pegar aqui direitinho para não falar besteira. Quando é que foi aqui que eu criei... tá aqui, achei essa informação. Em março de 2008, ou no início de 2008, eu achei um filme na internet que traduzia, né, era um documentário. Achei esse documentário interessantíssimo.
vi o depoimento lá de vários cientistas, de vários pesquisadores que estavam na linha do que eu acreditava, né? E eu achei esse documentário tão interessante que eu, na época, fui procurar, enfim, aprendi a usar o YouTube, aprendi a editar vídeos e acabei fazendo as legendas em português, revisei todas as legendas em português desse vídeo e criei um blog, né? Então, em março de 2008, eu coloquei esse blog no ar, e o blog chama-se A Grande Farsa do Aquecimento Global. Ao longo desses anos, pelo conteúdo, enfim, pelas matérias todas lá que estão à disposição. Se você colocar no Google aí farsa do aquecimento global, meu blog, sem ter pago nada, né, não fazer Google AdWords nem nada, meu blog normalmente aparece aí em primeiro lugar. É uma referência desse assunto. Estou dando uma olhada aqui nas estatísticas. Ele hoje tem mais de 440 mil visitas, foram 180 posts, enfim, recomendo aí que vocês deem uma olhada lá na Grande Farsa do Aquecimento Global. Só uma coisa, Mário. Depois eu vou botar o seu blog na descrição do vídeo, tá? Que aí as pessoas vão poder acessar, mas o seu blog está lá nos referidos, né, na página Fake Climate, claro. O do Fake Climate também, está tudo lá nos referidos lá do meu blog, onde está aí, tá na descrição, mas eu vou acrescentar o seu na descrição também. E só para uma coisa aqui no chat que eu vi, a pessoa falando por que colocou o título, né, como CO2 se em pequenas quantidades que está lá e não é poluente. Então, poluição é toda aquela alteração, né, que você coloca ou retira alguma coisa que dá um desequilíbrio. E o CO2 ele não faz isso. Por que a gente colocou isso? Porque ele é taxado justamente como um poluente, entendeu? Então, não sei por que as pessoas falam isso, né? Ele não é poluente, ele realmente é asfixiante, que toma o lugar do oxigênio como qualquer um. Né? E Mário, eu vou te fazer uma pergunta aqui, vindo do nosso amigo, né, professor Ricardo. Né? Um abraço, professor Ricardo. Um abraço pessoal do Twitter dele aí, que, né, agora, o pessoal do Twitter dele aí que está nos acompanhando, que ele fez uma divulgação lá, espero que estejam gostando. Uma pergunta que veio dele que é o seguinte: será que essas seguidas safras recordes também tem um pouco a ver com o incremento do CO2? Certamente, né? Vamos lembrar que, muito embora, né, nós tenhamos intensificado trabalhos na área de melhoramento vegetal, né, e hoje a gente tem variedades melhoradas, transgênicos, enfim, você tem material genético que foi aprimorado, e as plantas hoje são mais produtivas, né? Então, houve um incremento na produtividade agrícola em função do desenvolvimento da tecnologia que foi e que vem sendo, e que certamente ainda será, né, empregada no campo. Mas uma parte que não é desprezível se deve exatamente a esse pequeno incremento. Se nós tínhamos lá em 1900 eu saí da faculdade em 1984, né? Se nós tínhamos naquela época 360 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera, e hoje nós temos 400, né? Então, esse pequeno incremento, ele... vamos entender também, Tiago, quer dizer, é muito difícil de demonstrar isso em um teste prático,
porque você precisaria ter uma atmosfera controlada. Para você ter uma atmosfera controlada, você teria que ter algo sobre as plantas, né, que encerrasse essa atmosfera controlada. E não há superfície que não influa na incidência de luz solar, né? Então, essa questão que eu costumo colocar, quer dizer, né, o gás carbônico é um poluente, né? Então, vamos lembrar, né, coisa que eu aprendi desde a da época da escola, muito antes ainda da faculdade, né, que o sol, a água e o gás carbônico são essenciais para a fotossíntese e para a vida, tal e como nós conhecemos no planeta Terra, né? Quer dizer, o que nós entendemos por vida é, na verdade, uma reação que fundamentalmente se deve, né, à fixação do nitrogênio do ar, à produção de um açúcar, né, a glicose, e esse açúcar depois composto, né, sacarose, lignina, enfim, ele é a estrutura da vida, né, da vida tal e como nós conhecemos. O que nós temos no planeta hoje, basicamente, são dois tipos, né, falando assim de forma bastante grosseira, né, nós temos dois tipos de organismos, né? Nós temos os organismos autotróficos, né, os que produzem o próprio alimento, ou seja, os que fazem a fotossíntese, né? Então, como eu expliquei, a partir do CO2, do ar, da água, né, fundamental, e da luz solar, esses organismos produzem açúcares, enfim, produzem a vida, né? Então, você tem os autotróficos e você tem os heterotróficos, que comem os primeiros, né? De forma muito grosseira, porque, obviamente, que alguém vai dizer aí que existem fumarolas no fundo do oceano, onde não tem luz, e tem organismos que vivem, enfim, da vida mineral que brota dessas fumarolas. Tá bom. Mas isso é quase que insignificante no grosso que a gente tem da vida na Terra. Então, voltando, né? Quer dizer, o que nós temos aqui são dois tipos de organismos: os que produzem a própria, enfim, produzem o próprio sustento, né? Bactérias, algas, plantas que produzem o próprio alimento, e os heterotróficos, né? Os que comem os primeiros, que são os animais, fungos que se alimentam dos primeiros, né? Então, fazendo tendo esse entendimento e fazendo essa constatação, né, o desenvolvimento vegetal, quer dizer, deixa eu definir melhor aqui, quer dizer, o gás carbônico, ele é o principal nutriente, muito mais do que o nitrogênio, o fósforo, o potássio, né, o NPK, o famoso NPK, muito mais do que esses elementos, o principal elemento, e através do qual as plantas respondem imediatamente, né, eu pude perceber isso lá na experiência na Holanda e depois lá nas estufas em Itapetininga, o principal elemento é o gás carbônico. Então, você incrementa um pouco o gás carbônico e as plantas respondem imediatamente, né? Eu vou tentar, vamos ver aqui se eu consigo. Mário, deixa eu te fazer uma perguntinha antes aqui. Vamos lá. É porque andam falando aí que chegar a uma quantidade de 1000 ppm, né, a planta iria morrer, a gente iria morrer, seria uma catástrofe climática. Isso é verdade? Não. É facinho de procurar na internet referências
sobre trabalhos, aliás, extensos trabalhos que foram feitos na Inglaterra, por exemplo, sobre o teor de gás carbônico nas salas de aula de escolas inglesas no inverno, né? Vamos lembrar da Inglaterra, no inverno, clima extremamente, né, frio, então, sistema de calefação ligado e janelas fechadas, né? Ambiente com calefação, janelas fechadas, a respiração dos alunos, da professora e dos alunos, obviamente, produz gás carbônico, né? Nesses ambientes foram registrados concentrações de até 2.000 ppm de CO2, e as crianças não demonstraram nenhum, quer dizer, a menor influência desses níveis, né? Eu trabalhei lá nas estufas na Holanda com 800, 1.000 ppm, e seria... 800 ppm, né? 800 ou 1.000 ppm, que às vezes chegava nas regiões mais próximas aos dutos, por onde era, vamos dizer assim, espalhado, né, os gases do escapamento, e não havia nenhum, você não percebia absolutamente nada, né? Vamos lembrar, né, Tiago, que nós estamos falando de, vamos pegar os 400 ppm, né? 400 ppm é 0,04, né? 0,04. E nós temos 21% de oxigênio na atmosfera, né? Sim, então, a relação entre oxigênio e dióxido de carbono na atmosfera, se você duplicar ou eventualmente triplicar a produção ou a concentração de gás carbônico, ainda assim, as plantas, na verdade, só vão agradecer, né? É um fenômeno, inclusive, que já está bastante bem documentado. Lá no blog vocês vão encontrar, inclusive, um artigo, um post lá muito interessante sobre isso, que fala vou usar o termo em português primeiro, né, o reverdecimento ou enverdecimento global, né, o global greening, né? Existem regiões no planeta, na Austrália, na África subsaariana, na Sibéria, enfim, regiões de clima muito inóspito, aonde se nota, se observa que há um incremento, né, por resiliência, por capacidade de adaptação, por persistência mesmo da vegetação típica da região. O mundo está mais verde, né, nas últimas décadas, em função desse pequeno incremento que tem havido de CO2 na atmosfera. Então, isso não é ruim, né? Pelo contrário, né? A pergunta do próprio professor Ricardo, quer dizer, parte do incremento na produtividade agrícola vem desse pequeno incremento nas concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, né? Verdade. Se a gente for para uma discussão mais técnica, né, quer dizer, 95% da biomassa de plantas da Terra, elas fazem uma fotossíntese que é conhecida como C3. É um mecanismo, não vou entrar aqui nos detalhes, mas, enfim, é um mecanismo que a esmagadora maioria das plantas, né, 95% delas, fazem esse mecanismo, né? Quais são elas? Por exemplo, né, o trigo, o arroz, a soja e uma série de leguminosas, né, como o feijão, a lentilha, o grão de bico, essas são plantas C3, né?
O que acontece nessas plantas C3? Essas plantas, elas, enfim, é o que predomina na natureza, elas perdem muita água para conseguir fixar o gás carbônico, porque essas plantas têm uma estrutura na face inferior das folhas, que chamam-se estômatos, que são pequenas bocas, né? A planta tem que abrir essa boca para o CO2 entrar, mas na hora que ela abre a boca para o CO2 entrar, a água, né, que está no interior da planta é perdida, né? Então, o mecanismo da planta é de perder água para poder fazer a fotossíntese. Outras plantas, representam talvez 3% de todas as espécies terrestres, elas têm um mecanismo um pouco mais eficiente, né? O exemplo delas talvez seja a cultura do milho, a da cana-de-açúcar e do sorgo, né? Essas plantas fazem uma fotossíntese C4, né? Diferença, bom, elas perdem um pouco menos de água por unidade de gás carbônico fixado, né? E muito mais recentemente, esses mecanismos C3 e C4 já são conhecidos há bastante tempo, mas mais recentemente encontrou-se um terceiro tipo de mecanismo, né, o metabolismo metabolismo ácido das crassuláceas, né, que é a fotossíntese CAM, né, o nome metabolismo ácido das crassuláceas em inglês, né? Então, fotossíntese CAM. Quem tem esse tipo de fotossíntese? Pois algumas suculentas, alguns cactos, né? Echeveria, o calanchoe, que é uma plantinha de vaso que é certamente comum hoje, né? A babosa. Essas plantas têm esse mecanismo. E o que essas plantas conseguiram? Perder muito menos água, né? Porque, enfim, tem estômatos muito menores, realmente elas são muito mais eficientes, e fixam melhor o gás carbônico. Inclusive, o mecanismo, né, de fotossíntese CAM, ele consegue fazer fotossíntese de noite, inclusive, mesmo sem a presença da luz solar, né? Então, são características do mundo vegetal, mas todos eles são ávidos por CO2, né? O CO2 é fundamental, como a gente já falou, né, para a vida tal e como a gente conhece hoje. Eu não sei se tem vida em outro planeta e como é que ela funciona. Aqui na Terra, o que a gente conhece por vida necessariamente passa pelo gás carbônico. Perfeito. Deixa eu tentar aqui, Tiago, colocar... Bom, por favor, fala, porque você ia me perguntar mais... Não, pode tentando colocar aí, porque aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma cagada operacional aqui, a minha câmera não está aparecendo para vocês, então, quando eu falo, ainda continua aparecendo mais, mas não tem problema, que o show que ele está dando hoje está perfeito. Né? Eu só queria salientar uma coisa, que daqui ou amanhã, ou depois de amanhã no máximo, vai estar saindo um vídeo que o Mário hoje está falando justamente da concentração de CO2 com a vida, né? E no caso, eu vou estar falando, né, que pode aumentar a concentração de CO2, que não vai acontecer praticamente nada, né, com o incremento com a temperatura com relação ao efeito estufa. O CO2, ele só vai... agora eu apareci sem querer, né, mas só que pela tela do Mário. Apareceu aqui? Não, está aparecendo sim, olha. Agora tem um gráfico aí, né? Peraí. Para mim ainda não foi. Deixa eu ver se... Isso, foi. Vamos lá, mete bronca. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que se vê aqui nesse gráfico. Nós temos aqui duas curvas, né? Uma, a roxinha, que é a concentração de gás carbônico na atmosfera, né? E uma outra, que é essa azul, né? O esverdeado aqui, enfim,
que é a temperatura média no planeta. Uma tremenda de uma abstração que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E nós estamos falando aqui, essa escala aqui, são milhões de anos antes de hoje, né? Então, você tem aqui os períodos né, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, né, as eras, as épocas. E o que a gente observa aqui que é muito importante? Não existe correlação entre o dióxido de carbono, a variação do dióxido de carbono na atmosfera e a temperatura do planeta, né? Nós estamos olhando numa escala geológica realmente muito extensa, né? Vamos lembrar que o período cambriano, né, tá justamente aqui, né? O período cambriano, ele é conhecido como um período a partir do qual você passou a encontrar exoesqueleto, né? Quer dizer, estruturas de calcário e tudo mais que mostravam que ali tinha um bichinho, né? Então, se define, né, que o início da vida na Terra estava nesse período pré-cambriano, perdão, né? O período cambriano define como o início da vida na Terra. Antes, se haviam estruturas, essas estruturas não deixaram, quer dizer, essas células, algas microscópicas, enfim, o que havia antes não deixou vestígios. Mas a partir do Cambriano, você então encontra, né, os exoesqueletos. O Siluriano é um período em que você passa a encontrar a lignina, que é um composto produzido a partir, né, do açúcar, da sacarose, a celulose, enfim. A lignina são os vasos que permitem às plantas transportarem a seiva, né? Então, a partir do Siluriano, você encontra vestígios de plantas pré-históricas que já tinham vasos, né? O período carbonífero é bastante interessante também, porque aqui foram formados grande parte dos depósitos que a gente encontra hoje em dia, né, de carvão e talvez parte do petróleo que se explora hoje tenha sido formado nesse período, né? Houve grandes, enfim, cataclismas, de fato, no planeta que soterraram e tragaram áreas enormes e grande quantidade de vida, né, que estava presente naquela época no planeta. Mas o mais interessante é exatamente aqui o período Jurássico, né? Eu queria chegar aqui. O período Jurássico, todo mundo está familiarizado com ele por causa dos dinossauros, do Jurassic Park e tudo mais, né? Então, olha que curioso, né? Porque as temperaturas diminuíram, né? E a concentração de gás carbônico subia, né? Mas mais do que isso, o que é mais interessante é que no período Jurássico nós tínhamos 5 vezes ou 4 vezes e meia mais gás carbônico na atmosfera do que nós temos hoje em dia. E aquela vida exuberante, né? Acho que todo mundo já viu, ou pelo menos, enfim, teve a oportunidade de pesquisar ou de tentar saber um pouco a fauna, os animais que haviam no período dos dinossauros. Eles eram enormes. E eles eram enormes porque, na verdade, havia comida, né? Esses quase 5 vezes mais dióxido de carbono que a atmosfera tinha naquele período
faziam com que a vegetação no planeta fosse muitíssimo mais exuberante do que é hoje. Né? Vou fazer uma comparação, que obviamente é completamente impossível, mas para tentar entender, né, o que é que acontecia. Aquela época, né, no período Jurássico, a vegetação era exuberante e dava suporte àqueles animais enormes. Se esses mesmos animais eventualmente estivessem aqui no planeta hoje, né, eles comeriam toda a vegetação do planeta Terra em poucos meses. Né? Quer dizer, o que nós temos hoje no planeta, né, com esses níveis de dióxido de carbono, que, aliás, estão assim por alguns milhões de anos, né, pelo menos 2 milhões de anos, são muito baixos, né? Nós vivemos praticamente num período de inanição. Né? Nós estamos vendo aqui, né, já no período quaternário, a época das glaciações e tal, o homem apareceu aqui há 200 mil anos, quer dizer, por aqui, né? Nós aparecemos no planeta por aqui. E acho duvidosa aqui essa curvinha que esse gráfico faz nesse período mais recente. Mas o fato é que 200 ppm de gás carbônico na atmosfera, ele praticamente inviabiliza a fotossíntese. Né? 150, as plantas param de produzir, muitas delas param de produzir. Então, esse período, né, que antecede aqui vamos ver se eu volto lá para... que está bem visto, né? Esse gráfico eu acho muito interessante. Esse período... Vamos lá... Não sei se eu já apareço aqui, ainda não. Está voltando, está voltando. Está voltando, aqui estou eu. Então, esse período... mais recente, né? Tem outros gráficos que mostram isso, lá no blog vocês também vão encontrar muita informação sobre o assunto, mas esse é um período em que nós vivemos praticamente, o planeta vive, né? Uma inanição. O desenvolvimento vegetal que a gente acha que hoje é exuberante, ele, na verdade, é ínfimo perto do que o planeta já teve, né? Vamos lembrar que os humanos e os dinossauros não passaram nem perto de conviver nesse mesmo planeta, né? Os dinossauros foram extintos há muitos milhões, centenas de milhões de anos atrás, e nós aparecemos aqui, dizem que há 200 ou 300 mil anos. Né? Então, é uma grande diferença. Tem aqui uma comparação, Tiago, se você me permite, né? À vontade, à vontade. Eles dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Exatamente, né? Isso aí. E que a vida na Terra surgiu há 540 milhões de anos, aproximadamente. Isso. Então, se nós pudéssemos resumir a existência da Terra em um ano, né? Um ano, a vida na Terra, né? Quer dizer, do primeiro dia do ano até o final daquele ano, né, os 365 dias, a vida na Terra teria surgido na madrugada do dia 17 de novembro. Bem próximo já do final do ano. Né? No dia 31 de dezembro, faltando menos de meia hora para a virada, né, ou seja, depois da meia-noite e meia, os humanos teriam surgido na África. Né? E a Revolução Industrial teria ocorrido há menos tempo do que os 2 últimos segundos desse ano. Acho interessante essa analogia, porque é muita presunção achar que nossa atividade é capaz de influenciar o clima do planeta.
Com certeza, Mário, com certeza. Você falou tudo, realmente, é muita presunção. E deixa eu responder, a gente vai responder algumas perguntas aqui do chat. Tá? Uma pergunta aqui: o monóxido de carbono tem alguma participação na fotossíntese? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Não confunda, É. não confunda dióxido de carbono, que é um gás incolor, inodoro, insípido e inofensivo, tá certo? Nós estamos aqui conversando, nós estamos produzindo gás carbônico, né? A história das crianças na sala de aula lá na Inglaterra, que nós já falamos, enfim. E o monóxido de carbono, não. O monóxido de carbono, ele é um gás que, quando inalado, ele se liga à hemoglobina, só que ele não se desprende mais. Carboxihemoglobina, né? Ele forma a carboxihemoglobina e ele te asfixia por saturar a hemoglobina, que são as células que transportam o oxigênio no sangue, né? O monóxido de carbono, de fato, é um veneno, né? Só que eu acho que foi tão ardiloso, né? Tão ardilosa essa escolha, né, do dióxido de carbono, porque muita gente confunde uma coisa com outra. Dióxido de carbono, eu repito, é fundamental para a fotossíntese e para a vida no planeta. O monóxido de carbono, sim, é um poluente e aliás, um poluente tóxico, né, para a vida dos organismos que respiram, né, que tragam oxigênio e que expelem gás carbônico. Tem outra pergunta aqui. O CO2, ao ser acrescentado na atmosfera em grandes quantidades, levará a um certo aquecimento? Bom, essa daí eu posso responder da seguinte forma: só se ele interferir, tá, muito, mas muito na pressão. Se ele interferir muito, mas muito na pressão, aí, né, a Terra seria uma semi-Vênus, né, por causa que no meu vídeo anterior, né, falando justamente de efeito estufa e aquecimento global, tem um slide que eu comparo a atmosfera de Vênus, Terra e Marte. Vênus e Marte têm praticamente a mesma concentração de CO2, a diferença, né, é a quantidade, ou seja, a pressão, né, a quantidade de moléculas. Então, isso que dá essa alta temperatura de Vênus, não é efeito estufa, não é nada disso. Tá? Então, vamos lembrar também, Tiago, que nós estamos, quer dizer, quando se fala de muito, né, quer dizer, nós temos, vamos supor que são os 400 ppm hoje. Se nós passarmos para 800 ou para 1000, né, 1000 ppm, nós estamos falando de 0,1% em comparação a 21% de oxigênio, né? Lembrando aqui da composição da atmosfera terrestre, né? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Então, 78 mais 21, 99. Né? 0,9% de argônio, né? E os outros gases, todos, 0,1%. Né? E desses, o CO2 é 0,04%, né, por cento da composição da atmosfera. Tem um exercício que eu tenho aqui, deixa eu pegar, que nós vamos fazer junto esse cálculo. Deixa eu tentar colocar isso aqui na nossa tela. Não sei se nós temos muito mais tempo, mas... Nós temos um tempinho. Deixa eu achar isso. Então a gente esgota, não pode esgotar esse assunto, tem que voltar mais vezes. A gente volta a falar mais sobre. Olha aqui, ó, achei aqui. Vamos ver se eu vou conseguir colocar. Onde é que eu estou? Aqui. Compartilhar a tela. Compartilhar. Agora venho aqui e venho aqui. Está aparecendo aí? Para mim ainda não, mas tá indo. Tá com cara de que vai. Manda ver. Vamos fazer umas contas, né?
A massa da atmosfera terrestre são 5 vezes 10 a 15 toneladas, tá? A massa de gás carbônico, né, de dióxido de carbono na atmosfera é 1,75 vezes 10 a 12 toneladas, ou seja, uma concentração aí da ordem de 0,035% ou 350 partes por milhão. As emissões anuais de gás carbônico decorrentes da atividade humana, segundo a revista Veja, está aparecendo já na tela aí, Tiago? Tá sim, tá perfeito. 36,1 vezes 10 a 9, né, 10 a nona toneladas. Então, fazendo a continha, 36,1 vezes 10 a nona, dividido por 1,75 vezes 10 a 12, nós temos 0,02 ou 2%, 2% do dióxido de carbono, que é o que é produzido na atividade humana, ou seja, a atividade humana representa cerca de 2% do dióxido de carbono que está presente na atmosfera naturalmente, né? Vamos supor que nós fôssemos capazes de duplicar, e aí nós interferiríamos, em vez de em 2%, em 4% de algo que é 0,035 ou 0,04, quer dizer, a nossa influência, não há nada na natureza que seja capaz de medir essas variações, né? Vamos voltar aqui. Só para complementar uma coisa aí que você falou agora, referente ao peso, né? Quando se fala parte por milhão, né? E você fizer a análise da parte por milhão por peso, tá? Você teria a seguinte análise: o CO2, né, com 400 partes por milhão, ele seria 400 gramas para 1 tonelada de gás, ou seja, seria a cada 1 tonelada de gás, o CO2 seria 400 gramas. Né? 2% então, é culpa nossa. Isso aí eu estou falando tudo, né? E tem uma pergunta aqui que eu vou ler, mas só que eles falam sobre a magnetosfera e tal, mas isso aí eu vou fazer um vídeo, já está preparado, não tem muito a ver com a nossa discussão. E sobre Vênus, pessoal, eu tenho uma série chamada Astro e eu vou falar, né, sobre Vênus também, não só sobre Vênus, fiquem tranquilos. E aqui eles estão falando se a gente concorda que a ciência hoje, principalmente essa parte, né, de aquecimento global tal, virou uma religião, modo de religião. Você concorda com isso ou não? Eu concordo, porque são pessoas que acreditam sem pesquisar sobre, né? Isso realmente é uma crença, né? Tem verdade. Quando a gente faz um pequeno histórico, né, de como é que nós chegamos a essa situação que a gente tem hoje, né, em que se atribui ao aquecimento global ou à atividade dos humanos as variações na temperatura, né? Acho que está ficando maçante essa história de colocar gráficos e imagens aqui. Eu sugiro que vocês consultem. Tem duas fontes que eu acho que são muito interessantes, que são um site que está disponível na internet, chama-se Criosfera Hoje, Criosphere Today, né? E tem um outro da Universidade de Bremen, na Alemanha, que fala também sobre a concentração de gelo nos polos, né? Por que esses dois
esses dois índices, né? Ou essas duas. Vamos ver se eu vou tentar colocar aqui, Tiago. Mário, não, depois você me passa também esses links que eu coloco na descrição. Isso tá disponível lá no blog, né? Ótimo. Mas, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Compartilhar. E aqui. Muito bem. Já apareceu aí? Para mim ainda não, mas tá indo. Foi. Vamos lá. O que nós temos aqui? Uma visão. Bom, vamos lembrar, né, que essa abstração, né, da temperatura média do planeta, né, a partir de 1979, quando os primeiros satélites foram lançados à órbita da Terra, né, uma série de medições de temperatura e uma série de outras grandezas passaram a ser feitas, e aí, então, e só então, é possível você extrapolar, porque medidas são feitas sobre toda a superfície do planeta, né? Então, vamos lembrar que o nosso planeta Terra é mais água do que terra, né? Muito mais água do que terra. Verdade. Então, o que nós estamos olhando nesse gráfico aqui, né? Dados de a partir de 1979, nós estamos olhando pelo hemisfério norte a quantidade de gelo sobre o mar, né? Vamos lembrar que o Polo Norte, lá não tem nenhum continente, é um oceano. E forma-se gelo pela diminuição das temperaturas, forma-se gelo sobre o oceano. Então, isso aqui é a variação da superfície gelada no Polo Norte, né? De 1979 até os dias de hoje, praticamente, né? Então, o que você vê aqui? Que no inverno, a superfície congelada do oceano no Polo Norte, ela chega a quase 15 milhões de quilômetros quadrados, né? O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, então isso aqui chega perto de 2 Brasis né, de superfície congelada sobre o oceano no hemisfério norte, né? E no inverno, isso aqui cai, né, para 6, e aqui a gente vê uma variação, né, que, se você olhar ao longo desse período aqui, não é nada extraordinária, né? Vamos olhar aqui o hemisfério sul agora. Então, esse daqui é o gelo que se forma sobre o Oceano Antártico. Então, não é o gelo sobre a Antártida, mas o gelo sobre o oceano. E na Antártida, nós temos também essa variação aí, em torno de 15 a 16 milhões de quilômetros quadrados. Tivemos, inclusive, aqui, acho que foi entre 2014 e 2015, né? Um inverno austral aqui, um pico de quase 17 milhões de quilômetros quadrados de gelo sobre a superfície da Antártida, né? Perdão, sobre o Oceano Antártico, né? Quando a gente olha isso aqui somado, e eu acho que esse exercício é bastante interessante, né? A gente vê que há uma flutuação, né? Isso daqui é o desvio em relação à média, né? E de 1979 até hoje, o que a gente nota é que não há nenhuma grande tendência nem de para cima, nem de para baixo, né? Vamos lembrar também que o gelo se forma quando a temperatura cai de um determinado valor na escala de temperaturas, né? A partir de um certo valor, a água se torna gelo, um pouquinho acima desse valor, a água volta a ser líquida, né? Então, é um parâmetro indireto,
mas eu acho que é bastante representativo, né? Tem uma outra... Vamos ver aqui se eu consigo aqui. Aqui. Eita, nós. Vamos lá. Tem um filminho que, se funcionar aqui, vai ser show. Vamos ver aqui. Porque isso daqui é o site da Universidade de Bremen, na Alemanha. São fotos tiradas do Polo Norte. Está passando um filminho aí, Tiago? Bom, tá sim. Tá. E você vê a contração e a expansão do gelo no Polo Norte, né? Você está vendo aqui os continentes, né? A América do Norte aqui, a Groenlândia, né? A Europa aqui, né? A Escandinávia, enfim, o norte da Rússia, né? Da Sibéria, e você vê ano a ano, como, durante o ano, perdão, como é que isso varia, né? O gelo se expande e se contrai. Então, é óbvio que vai chegar na primavera no hemisfério norte e o gelo, que antes estava tomando conta de praticamente tudo, vai regredir, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos tentar mostrar no vídeo a seguir, que é o do hemisfério sul, né? Aqui a gente entende bem aquilo que eu estava falando sobre o gelo no Oceano Antártico, e não sobre o gelo em cima do continente antártico. Está dando para ver aí, né, Tiago? Perfeito, perfeito. Então, você vê que conforme evolui, né, o ano, né, inverno, primavera, verão, inverno, enfim, você tem a expansão do gelo sobre o oceano, e depois, na primavera e no verão, esse gelo derrete, né? O que há de extraordinário aqui? Nada. Nada. Né? Nada. Tem aqui duas imagens que são bastante emblemáticas, né? Uma aqui no dia 7 de setembro de 2007, onde aparece nitidamente aqui a famosa Passagem do Norte, né? Você consegue sair da Europa e passar para o Oceano Pacífico, dando a volta por cima da América do Norte, né? Você está vendo aqui, né? Todo o oceano está, enfim, não está gelado, não está congelado, né? E você tem, nessa mesma ocasião, uma grande massa de gelo em volta do continente antártico, né? Sobre o Oceano Antártico. E aqui uma fotografia, né, de uma outra data, né? Quer dizer, você tem todo o Oceano Ártico congelado, né? Quer dizer, seria possível ir caminhando sobre o gelo da América do Norte até a Sibéria e vice-versa, né? Da Groenlândia aqui até Vladivostok, enfim, porque o oceano está todo congelado, quer dizer, tem água por debaixo dessa placa de gelo, mas isso aqui é o inverno no Ártico e você tem essa massa de gelo formada toda sobre o oceano, né? Então, Tiago, voltando aqui vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos ver se eu reapareço aqui no... Olha nós aqui. Então é isso. O que mais que nós vamos comentar? Bom, Mário, eu vou pedir para a gente encerrar por aqui hoje, porque já passou mais de 1 hora do vídeo, e senão a gente vai esgotar o nosso assunto. Eu quero que você volte de novo. Eu espero da próxima vez não fazer essa cagada de sumir com o meu vídeo. Né? Mas, poxa, você deu um show mesmo, Mário. Muito obrigado aí pela presença aí. Poxa, quero agradecer primeiro a você, agradecer ao professor Ricardo, que está nos assistindo até agora aqui, está comentando aqui comigo, está adorando, falou que você deu um show também, tá?
O pessoal aí do... Bom, pediram para perguntar aqui sobre o orégano. O orégano vai salvar o planeta? Que saiu no jornal, isso é verdade? O orégano? Eu também nunca vi que o orégano ia salvar o planeta, mas... Aqui, o orégano vai salvar o planeta como? Não sei, do aquecimento global. Eu acho que foi uma coisa que acho que os ruminantes iam comer e iam soltar menos gases, aquela coisa da idiotice, né? Mas isso não tem nada a ver. Gente, vamos lembrar, vamos retornar aqui ao meu mantra, né? Vou encerrar com essa frase lapidar aqui, né? O sol, a água e o dióxido de carbono são essenciais para a fotossíntese e para a vida, tal e como nós conhecemos, no planeta Terra. O CO2 não é um poluente. O CO2, como diz o professor Bouillon, é o gás da vida. Sem o dióxido de carbono, a vida, tal e como nós conhecemos, não existiria. Então, nós estamos longe né, não tem o menor cabimento querer crucificar ou exorcizar o dióxido de carbono quando ele é a base da vida que nós conhecemos nesse planeta hoje. Isso aí, Mário. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seu conhecimento. E essa série, né, que eu faço, o Castelo de Cartas da Ciência, é justamente para abrir espaço para outras pessoas falarem, né? Porque eles ficam falando que, não, só o professor Ricardo, só o professor Mulhão, né? Às vezes agora, né, eu que estou aparecendo um pouco mais também, só você que está falando. Não, nós somos muitos, né? Nós não somos poucos, né? Que somos críticos, né, dessa mudanças climáticas provocadas pelo homem. E agradeço a você pela sua disponibilidade, agradeço ao pessoal que está nos assistindo até agora, o professor Ricardo, que veio comentando aqui, e o pessoal que veio lá através do Twitter dele, né? Não se esqueçam de visitar o blog do Mário aí, que ele vai me passar depois o link, eu vou botar na descrição do vídeo. É muito fácil, a grande farsa do aquecimento global. Se procurar por farsa e aquecimento global, bimba, você chega lá. Aparece lá de cara, né? Tá certo. O primeiro da lista. Ótimo, perfeito, né? E, por favor, não esqueçam de dar seu like aí no vídeo, de comentar, deixar suas perguntas, até mesmo sugestões para novos vídeos. O Mário vai com certeza voltar a falar com a gente aqui, né? Porque foi excelente. E amanhã... Eu fiquei um pouco com essa história de passar as imagens na tela aqui, mas acho que no final funcionou. Não, funcionou muito bem e foi muito bom, tanto é que poxa, alongou por mais de 1 hora, coisa que eu tinha falado, não, vai lá 40 minutos, tá vendo? O papo foi. E o final do jogo do Corinthians aqui. Um abraço, Tiago. Um abraço, pessoal. Boa noite para vocês. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, tá? E não se esqueçam de visitar o Mário, o blog do Mário. Tá? Um abraço para vocês aí. Boa noite. Tchau.